Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha, que vai ser muito mais que uma resenha, na verdade, vai ser uma conversa sobre o último livro que eu li. Na verdade eu acabei de ler ele nessa madrugada do dia anterior, e eu estou acabado, com enxaqueca, péssimo, e ainda não consegui tirar aquele sentimento do que eu tive ao terminar de ler o livro. O livro que eu vou falar hoje aqui é Os 13 Porquês, do Jay Asher. E todo mundo sabe que agora nesse mês de março, dia 31 de março, vai estrear uma série na Netflix baseada nesse livro. A série vai ser produzida pela Selena Gomez e já foi divulgado o trailer, já foi divulgado várias coisas, e eu fiquei muito interessado. Eu já tinha interesse em ler esse livro há muito tempo, só que esse livro é super caro, né? E eu nunca encontrava. E esse livro é emprestado. Primeiramente eu gostaria de dizer que eu não vou saber falar muito bem sobre a história do livro, porque esse livro foi uma leitura diferente. Ele foi uma leitura que me impactou de um jeito diferente. Em Os 13 Porquês, nós vamos ter o Clay, que é meio que o protagonista da história, que ele é um típico garoto exemplar, ele é um cara tímido, um cara reservado, só que muito, tipo, apaixonado pelas coisas, pelas pessoas. Em um determinado dia ele recebe em uma caixa de sapato, pelo correio, uma caixa de sapato embrulhado dentro dessa encomenda 13 fitas. Vem acompanhado de um mapa e uma lista. E ele descobre, ao começar a ouvir a primeira fita, que são fitas gravadas pela Hannah Becker. Mas quem é Hannah Becker? Hannah Becker é a principal protagonista de Os 13 Porquês. Há 2 semanas ela cometeu suicídio, né? Ela estudava com o Clay e ela cometeu suicídio e gravou fitas e encaminhou para as pessoas, dizendo 13 motivos do porquê que ela se matou. 13 razões do porquê ela resolveu tirar a própria vida. E a gente vai começar a acompanhar junto com o Clay, exatamente como ele, a escutar toda a versão dela, de todas as pessoas que estão nessa lista e de todos os motivos que fizeram com que a Hannah tomasse essa decisão tão drástica para a vida dela. Primeiramente eu gostaria de dizer que no começo do livro eu comecei a ler e eu achei a escrita muito diferente e muito genial, porque a Hannah é a protagonista da história. Por mais que ela já tenha morrido desde o início, por mais que ela tenha cometido suicídio e o Clay esteja escutando as fitas, a Hannah é a protagonista. A gente sabe a história dela, a gente sabe a motivação dela e os motivos que fizeram ela cometer isso. O Clay, no caso, é como se fosse nós leitores que estamos lendo e escutando. No começo do livro ela vai citando algumas pessoas, alguns colegas, alguns casos, e eu tava achando o livro legal, porque essa divisão de 2 pontos de vista simultâneos, né, do Clay e a descrição da Hannah, muito genial essa forma de ter 2 pontos de vista simultâneos. Só que a gente vai acompanhando a história da Hannah, e no começo eu tava achando um livro legal, um livro adolescente que tratava sobre um tema bacana, um tema que precisa ser abordado, porém um livro ok, não tava achando tudo isso que as pessoas falam e tudo mais. Motivos tão bobos de início a gente acha, mas no decorrer da história você começa a ficar imerso na mente da Hannah. E é isso que dá medo, porque até o final do livro você começa a entender a Hannah e, no meu caso, se identificar com ela. E foi isso que talvez tenha me impactado. Todas as pessoas que passaram na vida dela, e a cada uma com um ponto, nem que seja pequeno, começou a juntar uma bola de neve, e quando foi ver, já tinha causado um estrago muito grande na vida dela. Me identifiquei muito com a Hannah nesse aspecto, de me sentir do mesmo jeito, de me sentir confuso, às vezes não compreendido, e às vezes da gente buscar ajuda, só que as pessoas parecem que estão cegas e surdas e não conseguem enxergar como a outra pessoa está precisando de um apoio, de uma ajuda, de um socorro. E foi isso que a gente consegue ver nesse livro. Uma coisa que
eu queria desabafar é: muitas vezes a gente não sabe o impacto que a gente causa na vida das pessoas. Bullying foi uma coisa que se tornou meio que uma modinha nos últimos anos, mas é uma coisa que, se a gente pensar, não é questão de se tornar modinha, não é questão de problematizar o bullying, como o pessoal chama, a geração mimimi. Não. Se você pensar e reconhecer que tudo e qualquer coisa que você faz, ou você fala, ou da maneira que você age com determinada pessoa, você tem como saber como você se sentiu em relação àquilo, mas você nunca sabe como aquela pessoa vai reagir depois daquilo que você falou, depois de como você agiu com ela, depois daquilo que você disse, entendeu? A mente humana é uma coisa fraca. E às vezes as pessoas, elas não têm consciência disso. Elas acham que opinião própria é algo que todo mundo tem direito, então não vamos ter medo se a gente for magoar alguém, ou então não vamos ter medo se a gente for ofender outra pessoa, ofender a família de alguém, ofender aquela pessoa. Às vezes a gente conta coisas que acha, é só uma fofoquinha, e se a gente for perceber desses pequenos detalhes, vai virando uma bola de neve, crescendo, e sabe, a gente não consegue controlar a mente de quem está sendo atingido. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Os 13 Porquês foi um livro que me deixou mal, porque eu já passei por coisas como a Hannah passou. E eu sei que muitas pessoas, talvez quase todas, teve uma situação que você se sentiu desconfortável, teve uma situação que você quis desistir de tudo, desistir de você mesmo, e teve alguma situação que alguma palavra de alguém lhe ofendeu. Isso é algo normal. Mas tem certas pessoas que elas não conseguem dissipar por completo, elas vão acumulando. E partindo desse ponto, a gente se preocupa com o fato dessa pessoa estar precisando de ajuda e a gente não sabe. Gente, depressão é uma coisa muito séria. Muitas pessoas, na TV e às vezes no que você lê, às vezes no que você vive, do seu convívio, romantizam isso, sabe? Outras pessoas romantizam a depressão, outras falam que é frescura, outras não veem isso como um problema. E eu digo por experiência própria que isso é uma coisa que tem que ser muito discutido. E é uma coisa que nós temos que nos policiar em relação a tudo que falamos, a tudo que fazemos. É uma coisa muito difícil de lidar e falar, porque só quem passa é que sabe. Mas nós temos o papel de mudar essa situação com um simples sorriso, com um simples abraço, com um simples, pode contar comigo. Às vezes, uma pessoa que tem depressão, ela não reconhece ou então não vai dizer. Só que você, amigo, você, família, você tem que estar alerta para os pequenos detalhes que podem fazer você perceber que aquela pessoa está sofrendo de alguma forma, antes que algo pior aconteça. No livro, eles dão alguns detalhes de que a Hannah estava tendo alguns sintomas de que estava precisando de ajuda e de que ela estava sofrendo internamente e não sabia pedir ajuda. E os próprios personagens, eles se culpam porque eles viam esses sintomas e não deixavam para lá. E é o que eu peço, não vamos deixar pra lá, vamos falar sobre isso, entendeu? Vamos tratar melhor as pessoas. Se você acha que uma pessoa está passando por um problema, chegue, não tenha medo de dar o ombro amigo, não tenha medo de abraçar, de dizer que se importa com ela. Se aquela pessoa quer apenas conversar, converse com ela, mas não deixe morrer o assunto. Ajude ela a procurar soluções, a não ficar só pensando no problema. Às vezes a pessoa está pedindo socorro com um simples olhar, com um simples gesto, e a gente às vezes está tão idiotizado com nossa própria vida, com nossa própria correria, que esquecemos desses detalhes, que esquecemos o quanto é importante a gente ter comunhão, ter um bom convívio com todo mundo. E eu indico muito esse livro, né, para pessoas que são fortes, para pessoas que querem conhecer mais sobre o tema, para pessoas que querem um livro impactante, um livro muito, muito bem escrito. Mas não é todo momento que esse livro vai ser uma boa leitura. Se você estiver passando por um problema, se você estiver muito triste, estiver às vezes querendo desistir da sua existência, apenas dormir e apagar, né, que tem esses momentos, não leia os 13 porquês agora, deixe para depois.
porque esse livro ele é bem forte, então você tem que estar forte para poder encarar essa leitura e entender o real propósito dela, que é um propósito muito, muito bacana, que é mostrar que nós sempre temos uma opção e que nós sempre podemos melhorar tanto os problemas quanto a maneira que a gente trata alguns assuntos e determinadas pessoas. Eu sei que ficou um pouco confuso, gente. Eu sei que essa resenha vai ficar meio desconexa, mas eu só queria dizer que dia 31 de março estreia a série na Netflix. Vou assistir a série e depois talvez eu faça um vídeo comparando o livro com série. Estou muito ansioso, porque o elenco é maravilhoso, tem produção da Selena Gomez, o próprio autor já está engajado na série, e altas expectativas, gostei bastante do trailer. Eu só queria dizer que tipo, esse é um livro muito bom, e é um livro que todos os jovens deveriam ler. Não só jovens, como adultos, sabe? E tipo, é um livro muito importante, é um assunto muito importante para ser abordado. Eu acho que está mais do que na hora da gente começar a mudar, entendeu? A mudar para melhor. A maneira como a gente age, algumas coisas que a gente fala, comece a se policiar, comece a ver se a maneira que você age com seus amigos, com outras pessoas, é a melhor maneira, realmente, se aquilo não está causando alguma coisa ruim para a vida daquela pessoa. E comece a analisar isso, que garanto que você vai reconhecer que nós, seres humanos, somos seres totalmente perversos e que a mente humana é uma coisa totalmente fraca. Entendeu? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, que eu preciso muito saber da opinião de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva aqui no canal. Também me siga lá nas redes sociais. Me siga no Instagram, que eu posto tudo que eu leio. Muitas coisas lá no Instagram, então me sigam lá também. É isso, até o próximo vídeo. Beijo grande.